paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente. Para quem não me conhece, eu sou a irmã Carla, daqui do canal Carla Lacerda. E eu quero já, antes de contar as 3 revelações que o Senhor me deu, 3 visões que o Senhor me deu, semana passada, que já era para eu ter gravado o vídeo, mas não consegui por conta de muita correria, muitas coisas a fazer. Tive também muitos empecilhos, porque ontem eu consegui gravar um vídeo e postei no canal. Na verdade foi ontem. E consegui gravar também esse vídeo das 3 visões, mas não consegui editar eles para colocar o logo do canal, colocar lá a descrição do vídeo, o nome do canal no vídeo e tal. Não consegui, porque o aplicativo tá parando, o celular tá parando, tudo tá cooperando para impedir para que eu não grave esse vídeo, Então, antes mesmo de contar, eu quero primeiramente agradecer os inscritos no canal, aquele que tem nos ajudado, que tem participado, dando seus likes, Inclusive, já vou pedindo já que os irmãos, quem quiser nos ajudar a se inscrever no canal, deixe seu like, deixe muito like, que isso indica que você gostou do vídeo. Deixe no comentário também sua opinião acerca do arrebatamento da igreja, acerca da colheita do Senhor, que são as 3 revelações que eu vou contar, acerca dessa potestade a qual está rondando, não só a nossa nação, mas outras nações também, porque estamos nos últimos dias. Nós temos visto que Satanás tem trabalhado com mais intensidade, temos visto o amor se esfriar verdadeiramente, temos visto a falta de amor, um para com o outro. Então, irmãos, eu vou contar logo as 3 visões aqui, que os irmãos possam, em nome de Jesus, continuar orando pelas nossas vidas, que eu também estarei orando sempre pela vida dos irmãos, sempre oro por esse canal, por outros canais também, a qual tem semeado a palavra do Senhor, por outros youtubers também, a qual tem usado o seu canal somente para anunciar o reino de Deus, pregar o evangelho, colocar coisas que edificam, não coisas que vão semear uma contenda, uma briga, ira um contra os outros, porque depois eu vou também falar acerca disso aqui. Vamos para a visão. A primeira visão, irmãos, foi a colheita uma colheita de trigo que eu vi. Eu vi aquele campo de trigo muito extenso, muito grande, e de repente eu vi, tipo assim, como se fosse uma draga, mas não era uma draga, era aquelas máquinas parecidas com draga, mas era uma máquina de colheita de trigo. E ela não vinha colhendo trigo, sendo que ela ia para um lugar específico, bem no cantinho do campo, ela ia ali colhendo aqueles trigo, e quando ela terminava, ela ia para um outro lado também específico daquele campo muito grande. E eu observei aquilo e não entendi nada, Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com colher, mas eu não pesquei na hora. Mas eu pedi no discernimento, o Senhor me disse que era o arrebatamento, que era a colheita do arrebatamento da igreja, que estava muito perto de acontecer. Mas, porém, o Senhor me falava, se eu observei, que grande parte daquele campo tinha ficado, E o Senhor me fez essa pergunta, e eu disse, sim, eu observei. E o Senhor, Ele disse, vai ser assim o meu arrebatamento, a maior parte vai ficar. Muitos ali que eu não colhi, tinha trigo também no meio, sendo que eram trigos que não estavam prontos, então eu não podia colher. E outra parte eram parecidos com trigo, mas não eram trigos, eram o joio. E aí eu entendi a revelação, e o Senhor disse anuncia para que o povo venha se preparar, anuncia para que venham estar preparados, E você também se prepara cada vez mais. O Senhor falava comigo, porque grande vai ser a surpresa naquele grande dia, porque muitos pensam que estão salvos, muitos pensam que por estarem na minha presença estão prontos, estão preparados, mas não estão. Só quem está preparado é quem tem azeite de reserva, é quem tem a lamparina acesa, é quem tem as vestes brancas. O óleo na vida do crente, a unção na vida do crente não pode faltar. E o Senhor começou a palestrar comigo, e o Senhor me deu na palavra dele,
das 10 virgens me fez lembrar, né? Porque quando o Senhor palestrava comigo, o Senhor me fez lembrar. E quando a gente lembra assim de uma palavra, o Espírito Santo ele vem palestrando com a gente em cima dessa palavra, né? Parece que foi algo assim que durou muito tempo o Senhor falando comigo, mas não foi. Foi algo de segundos assim, o Senhor palestrando no meu coração, na minha mente, né? Que eu digo mente, mas na verdade é no coração da gente, é no nosso consciente que o Senhor fala. E o Senhor, ele me fez lembrar das palavras das 10 virgens, né? Que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, né? E todas elas estavam esperando o noivo, mas todas tosquenejaram, todas cochilaram, né? Mas a menção que eu quero dizer é que 5 subiram e 5 foram deixadas, porque 5 estavam preparadas, né? 5 tinham azeite de reserva, 5 estavam com as suas lamparinas acesas, e as outras 5 o azeite já tinha acabado, suas lamparinas estavam se apagando porque não tinha azeite de reserva. Então que nós devemos ficar preparados, porque à meia-noite, né, nós vamos ouvir, né, a trombeta tocar. Por que à meia-noite? A meia-noite quer dizer que o Senhor vai vir à meia-noite? Não. O Senhor, ele vai vir no momento e numa hora em que ninguém espera, né? O Senhor pode vir no momento em que aqui vai ser meio-dia, mas em outro lugar vai ser outro horário. Porque nós sabemos a questão do fuso horário, né? Do fuso horário que nós temos. Nem em todo lugar agora é o mesmo horário que está aqui no Brasil. Então, irmãos, meia-noite está se referindo ao momento em que na noite as trevas ela fica mais intensa, a escuridão ela fica mais forte. Ou seja, o Senhor ele vai vir nesse momento em que as trevas estará com mais força, com mais intensidade, né? Nós já temos visto as trevas vir já com força nos nossos dias, né? Quantos levantes, quantas assolações, né? Quantas mortandades. A gente vê filho contra pai, pai contra filho. Antigamente não existia essas coisas. Hoje em dia a gente vê marido matando esposa o tempo inteiro, né? Pais de famílias, pessoas sendo assassinadas. A falta de amor é um contra os outros, né? Dentro das igrejas, muitos focados em posição, né? Muitos focados em lugares altos, em títulos grandiosos, né? E se esquecendo do amor ao próximo, se esquecendo, sabe, do reino de Deus, da paz, do gozo no Espírito, da santificação, da santidade, da busca incessante pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor. Muitos não estão visando mais isso, muitos querem aparecer na frente, né, como grande pregador, como grande cantor, missionários, pastores. Nada contra isso, não, porque nós sabemos que o reino de Deus, ele o reino de Deus não, que a igreja do Senhor, ela tem esses patamares. Mas só que muitos querem visar só isso, esquecem da vida espiritual. Então, irmãos, que nós possamos ficar ligados nos sinais que o Senhor tem nos deixado aí, que está muito próximo da vinda dele, né? E ele vai vir nesse momento em que as trevas vai estar mais intensa, né? Lá em Lucas 18, versículo 8, tem uma pergunta ali, o Senhor fala assim, por acaso, o próprio Jesus fala, né, contando a parábola do juiz iníquo, o Senhor fala no versículo 8, por acaso quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa pergunta, irmão, é referente a isso, a essa densas trevas, porque no momento em que a trombeta tocar, vai ser nesse momento em que os servos do Senhor vão estar clamando por justiça, por socorro, né, por ajuda, porque as trevas vai estar tão intensas, as assolações vão ser tão grandes, né? Se hoje a gente vê aí os servos do Senhor passar por grandes lutas, grandes tribulações, imagina, né, quando estiver mais próximo ainda da vida do Senhor, porque já está próximo, sendo que mesmo já estando próximo vai se intensificar ainda mais, né? Essa assolação já está muito forte, né? As trevas. E nós sabemos que por mais que ela esteja forte, que as coisas estejam difíceis, né? Vai ficar ainda mais difíceis. O negócio vai apertar ainda mais. E é necessário nós, povo de Deus, se unir, né, usarmos o YouTube como arma, sabe, de união, de amor, de paz, como arma que vai espalhar o reino de Deus, apregoar a palavra do Evangelho do Senhor, né? Infelizmente nós temos visto muitos servos do Senhor fazerem vídeos, né, tipo falando mal do outro irmão, né, querendo questionar
sobre fulano de tal ou cicrano, que nem a gente tem visto aí, que isso tem me entristecido. Se eu, que sou ser humano, tenho ficado triste em ver a irmãzinha que tem entregado visões e revelações, triste por ser atingida com palavras, porque pessoas que se dizem servas do Senhor têm gravado vídeos, né, sem pudor algum, sem medo algum, sem temor algum de pronunciar o nome da irmã e defamar, né? Temos visto também acerca do bispo William, homem de Deus. A gente tem visto quanta obra linda que ele tem feito, né? Eu sigo o Instagram da igreja dele, quantas coisas lindas que aquela igreja faz, a obra que o Senhor tem feito, né, através dessa igreja e desse pastor. E o inimigo, ele fica desesperado com isso, quando nós nos entregamos de verdade, quando nós pregamos a palavra de verdade. Então ele vai se levantar de todas as formas para paralisar, para neutralizar, para calar, entendeu? Porque esse é o intuito do inimigo, tentar parar, tentar neutralizar. Então, irmãos, isso mostra o quanto muitos que se dizem servos do Senhor ainda faltam muito ainda para se converterem, né, no meio evangélico. Porque muitos têm usado o seu canal no YouTube como uma forma de arma de atingir, de ferir, de entristecer alguém, né? E o Senhor não está no meio disso, né? E ainda falam afirmando que não é Deus acerca da vida da irmãzinha cantora Vitória Fernandes, né? Nós não sabemos se é Deus ou não, né? Simplesmente nós temos que aguardar, porque quando se cumprir é que nós vamos ver se é o Senhor ou não. Se você tem suas dúvidas, se eu tenho a minha dúvida, é só a gente orar pela vida dela, né? Nós não devemos ferir ninguém, porque Deus não está nesse negócio, né? A palavra do Senhor fala que o Senhor abomina quem dissemina difamação no meio da igreja, né? Sabe, contra seu próximo. O Senhor abomina. Isso é uma defamação. E assim, as pessoas ainda têm a coragem, sabe, de afirmar que não é Deus, sem saber realmente se não é, né? E sem pensar também, se coloque no lugar da irmã agora, se fosse agora você, o seu nome sendo espalhado, sabe, provocando ira, porque vídeos assim só serve para fazer com que outras pessoas fiquem também contra a vida da irmã, e Deus não tá no meio disso mesmo. Eu falo isso sem medo de errar, né? Porque lá em 1 Coríntios 13 fala que é o espírito mundano dentro das igrejas é que causa dissensão, né? E esse tipo de vídeo causa dissensão. Então uma pessoa dessa forma não está preparada para o arrebatamento. Uma pessoa que tem a coragem de fazer isso, sabendo que vai ferir, que vai atingir, que vai entristecer alguém, né? Se a nossa parte é orar, a nossa parte como igreja é curar, é levantar, não é jogar no chão, não é tentar calar a voz, sabe? Não é tentar jogar no mundo, porque certas atitudes como essa pegam um crente fraco, um crente frágil que está começando agora, certas atitudes como essa lança ele diretamente no mundo, né? Mas eu creio que Deus tem sustentado a sua serva, né? A estrutura do pastor também é firme, né? E eu quero deixar uma palavra para vocês, lembrando, né, que os nossos pais na fé também sofreram por conta de falarem a verdade, por conta de apregoarem o evangelho. Também receberam pedradas, né? Estevão foi apedrejado até a morte por simplesmente estar pregando a palavra do Senhor. Paulo e Silas foram aprisionados, né? Foram espancados, açoitados e depois foram presos, simplesmente por expulsarem um demônio de adivinhação de uma jovem. E nós vemos também Jeremias sendo jogado no calabouço por profetizar a destruição que o Senhor traria sobre aquele povo que não queria se arrepender, que não queria se converter, né? Foi jogado no calabouço, foi jogado no poço, na cisterna, né? Por conta disso, de apregoar a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos agradando o Senhor, os levantes virão, né? E não querendo fugir também da palavra qual eu disse para nós nos prepararmos, porque é importante eu dizer sobre isso, porque isso mostra o quanto o povo de Deus está desunido, o quanto o povo de Deus está despreparado, e muitos ainda estão achando que estão salvos ainda, sabe? Fazendo certas coisas que é contrária à palavra do Senhor. Se nós queremos ter o nosso canal no YouTube, que nós devemos usar ele para ser bênção, não para provocar ira e discórdia, não para provocar, sabe, com que as pessoas fiquem contra um irmão nosso, um próximo nosso, porque isso não agrada o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que Deus não está no meio disso,
né? Então, isso serve para nos alertar, para nós termos cuidado com a nossa palavra, com o nosso canal, né, no YouTube, com aquilo que nós gravamos, porque se nós estamos gravando vídeo que vai entristecer, ferir, Deus não está nesse meio. Então, é necessário nós nos prepararmos e se unir como igreja do Senhor. Porque, como eu já disse, eu que nem conheço a cantora Vitória, nem conheço o Bispo William pessoalmente, isso me deixa triste. Imagine o Espírito Santo de Deus vendo os filhos dele desunidos assim, dessa forma, sabe? Querendo ver o outro lá no chão, querendo derrubar, querendo calar. E Deus não se agrada disso. Se eu e você estamos achando que Deus não está nesse meio, vamos orar pela vida da pessoa, né? Da irmã, do irmão. Vamos orar, vamos clamar por eles. A cantora Vitória Fernandes tem na descrição do vídeo dela o WhatsApp dela. Se você acha que não é Deus, se eu acho que não é Deus, por que eu ou você não chamamos ela ali e conversamos com ela? Mas não, queremos dar ibope, queremos mostrar o quanto o povo de Deus não está unido. Né? Eu vi tantos vídeos, irmão, que eu achei covarde, sabe? Fiquei triste. Que outros vídeos, né, de um irmão que ele dizia que por que essa irmã só vê visão e revelação nisso pro Brasil, só pro Brasil, só para São Paulo, só pro Rio de Janeiro. Por acaso Deus é seletivo? Deus não é seletivo, não. E dizendo, Deus, ele se ele tiver que fazer, ele vai fazer, ele não vai fazer só em tal lugar, não. Mas isso é bíblico. Essas catástrofes, esses juízos é bíblico. E a palavra do Senhor fala que haverá maremotos em diversos lugares, né? Que são os tsunamis, terremotos, furacões, né? Haverá guerras e rumores de guerra em diversos lugares. Vários juízos que serão executados, né? E nós sabemos que Deus ele pode ser seletivo, sim, porque quando acontece furacão nos Estados Unidos, o furacão ele não passa, não devasta o país inteiro. Quando aconteceu aquele tsunami na Ásia, não foi tsunami na Ásia inteira, foi em alguns determinados lugares ali da Ásia. E nós sabemos que isso é possível, né? E em uns lugares Deus vai derramar um juízo, em outros já vai ser outro juízo totalmente diferente, né? Mas nenhum de nós vamos ficar sem receber juízo ou decreto nenhum da parte do Senhor, porque o Senhor é momento de ele limpar, é momento, sabe, de ele salvar, trazendo essas catástrofes, trazendo esses juízos sobre a terra. E ele tem falado que vai trazer para ele nos avisar, para nós estarmos preparados. Porque muitos têm o coração endurecido, só vão abrir o coração quando estiverem sobre os ais, sabe? Sobre grande dor, sobre grande aperto. Então é necessário acontecer. Como eu já gravei um vídeo aqui, o Senhor disse para eu não orar para que não acontecesse, mas sim para orar que houvesse misericórdia, não, livramento. Né? Porque misericórdia o Senhor ele tem sempre ele vai ter misericórdia, né? E livramento também ele vai dar, mas o Senhor dizia para nós orarmos pelos livramentos, né? Os dele ele já vai guardar, mas que nós possamos continuar orando pelo livramento e não orar para que não aconteça os juízos do Senhor. E a segunda visão, irmãos, o Senhor me mostrou um jardim muito lindo de tulipas, sabe aquelas flores tulipas? Muito linda, e tinha de diversas cores ali naquele jardim, sabe? Tinha branca, tinha violeta, tinha amarela, tinha várias cores. E o Senhor me fazia contemplar esse jardim e o Senhor me falava ao mesmo tempo que aquele jardim era um jardim dos servos do Senhor. Cada flor daquela dali representava um servo dele, que esse ano ele ainda ia colher muitos dos servos dele, que estão na presença dele, que o Senhor ia tomar para ele mesmo. Né? Ele ia recolher, mas que ele ia recolher salvos. Né? Então nós temos que nos preparar muito mesmo, porque o Senhor adivinha e teremos que estar preparados. Mas e se o Senhor voltar, nós já tivermos partido, né? Nós tivemos que estar, já tivermos partido e nos tivermos preparado. Talvez essa colheita que o Senhor mostrou do jardim, talvez eu esteja incluída, talvez você esteja incluída. Nós não sabemos o dia nem a hora em que nós vamos morrer. Nós temos uma data e hora para nascer, para existir na terra. Também temos data e hora para morrer também. Tudo é determinado, sabe, sobre a vontade do Senhor Jesus, né, em nossas vidas. E o Senhor, ele há de colher muito dos servos dele, porque muitos é para poupar, né? Outros é necessário passar por esse juízo, outros é necessário ficar para passar, porque o Senhor separou para pregoar o evangelho nesses últimos dias. E outros é necessário o Senhor colher, porque não vão suportar tudo o que está para acontecer.
tudo o que já está para acontecer e falta muito pouco tempo. Grande assolação, grande treva, densas trevas, né? Que é a terceira revelação que o Senhor me deu. Que o Senhor me mostrou nuvens negras novamente, né? E um furacão de nuvem, sabe? Aquela fumaça negra, né? E ao mesmo tempo que era um furacão daquela fumaça negra, era um furacão fenômeno da natureza, né? Aquele ciclone, aquele tufão muito forte girando. E o Senhor dizia que o inimigo, né, essa potestade, na verdade, nuvem negra, já está pairada sobre a nossa nação. E ela já tem assolado, já tem trabalhado com intensidade, mas que o Senhor vai permitir que ainda venha com mais intensidade ainda. E é necessário estarmos preparados e nos revestirmos na oração, na palavra e no jejum. Crente não pode deixar de orar e nem de ler a palavra do Senhor, porque é dessa forma que nós vamos nos preparar para que o Senhor venha nos arrebatar também, ou se por acaso nós viemos a falecer, a morrer, porque nós não sabemos qual é o nosso tempo de vida aqui, se nós tivermos que morrer para nós estarmos limpos diante do Senhor, com as nossas vestes brancas, estarmos irrepreensíveis, guardando a palavra da verdade, fazendo a vontade do Senhor, amando o nosso próximo, sabe, cuidando, curando, porque nós somos chamados como igreja. Igreja, ela cura, igreja, ela ora, igreja, ela une, igreja, ela transforma, igreja, ela dá uma palavra de ânimo, de consolo. Igreja não está aqui para poder colocar a palavra que vai entristecer, que vai derrubar, que vai colocar para baixo, né? Muitos têm falado que essas profecias, essas visões, essas revelações têm promovido pânico. Pânico, não tem motivo de pânico. Se você ler a Bíblia, então você vai ficar com pânico. Ler Apocalipse, então você vai viver em pânico, porque o próprio Jesus, ele pregou o tempo inteiro sobre a vinda dele, o tempo inteiro sobre a santificação, e ele falou muito sobre o inferno. E o inferno, ele existe. Então, pânico mesmo vai ser quando você morrer sem salvação e ir para o inferno. Então, é necessário nós entrarmos no querer e na vontade de Deus, porque não tem nada melhor do que nós sermos alertados pelo Senhor de que algo vai acontecer, de que em breve a trombeta vai tocar, de que é necessário nós estarmos preparados, de que juízos do Senhor virá sobre a terra. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Essas profecias dos últimos dias, o Senhor só está dando aos teus servos é para nos lembrar, porque muitos não examinam mais as Escrituras. Muitos não leem mais, esqueceram dos juízos dos últimos dias. Então, quando Deus usa um servo dele nos últimos dias falando desses juízos, as pessoas querem falar que é pânico, que estão promovendo pânico, pavor, querem ficar desesperadas. Não. Se você está firme na presença do Senhor, você vai ser guardado, você vai ser poupado. E se por acaso o Senhor te levar, você estando firme na presença dele, sabe, fazendo querer a vontade dele, você vai estar num lugar melhor do que você está agora, do que eu estou agora. A gente vai estar num lugar que não vai existir dor física, não vai existir doença, não vai existir fome. Vamos estar num corpo glorificado. Glórias a Deus. Assim como o Senhor é, nós vamos ver o Senhor naquele corpo glorioso, vamos ver o céu, vamos voltar para casa, na verdade, né? Porque nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos em terra estranha. E por que você e eu vamos ter tanto pânico assim de partir no Senhor, de ser arrebatados, de juízos do Senhor serem executados na terra conosco aqui, para poder ver tudo? Né? Nós somos servos do Senhor, estaremos guardados. Se não estivermos guardados, o Senhor permitir que nós venhamos partir, nós vamos partir e estarmos com o Senhor, né? Crente não tem que ter medo de partir, né? Foi o apóstolo Paulo que disse, né, que viver para ele era Cristo e morrer era lucro. E verdadeiramente é lucro nós morrermos, porque nós vamos estar com o Senhor. Não tem coisa melhor nem maior do que essa. Mas o ser humano não consegue enxergar isso como um bem, né? Acha que isso é um mal. E ficam apavorados, né? E é necessário nós nos revestirmos, nos achegarmos ao Senhor para que nós venhamos estar cobertos, né, de coragem, de força para suportar e sem medo algum de vivenciar o que está para acontecer, porque em breve o Senhor vai voltar. Né? Então vamos ficar atentos a essas três visões, porque fala de preparação nas três de qualquer forma, né? O Senhor lhe pede união do seu povo, da sua igreja. O Senhor pede com que a igreja venha se preparar, se santificar, porque em breve o Senhor há de vir nas nuvens para nos buscar, né? E eu quero subir. Então, para eu subir, eu tenho que obedecer o que o Senhor manda, né? O Senhor manda eu passar e eu vou passar. O Senhor está mandando eu falar,
acerca assim, mandando eu falar, não, o Senhor me tocou no meu coração para poder falar sobre a união da igreja, né? Que o povo de Deus não está unido. E eu usei o exemplo que está acontecendo com a cantora Vitória Fernandes e o Bispo William, o quanto a igreja está desunida, o quanto a igreja está precisando amar, o quanto a igreja está sem noção do que é ser cristão, né? As pessoas preferem se identificar, se intitular como gospel, e a Bíblia não nos chama de gospel, a Bíblia nos chama de servos, a Bíblia nos chama de cristãos, né? A Bíblia não tem a palavra gospel. Isso foi algo inventado no século XXI, né? E muitos têm se identificado verdadeiramente como gospel, porque têm feito coisas contrárias à palavra do Senhor, tem entristecido, ferido o seu próprio irmão, né? Sem pudor algum, sem temor nenhum de ficar falando o nome da pessoa com defamação, com calúnia, né? Mas que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, cantora Vitória Fernandes e Bispo Williams, porque isso é sinal que vocês estão agradando ao Senhor. Então, dizer também para a irmã cantora Vitória Fernandes, só se cala, não dê resposta alguma. Deixem somente eles usar o canal deles para promover discórdia, para promover desunião, para promover canal de resposta, de disse-me-disse. Você não, você usa o seu somente para bênção. Continua usando o seu somente para bênção, porque o Senhor, Ele é contigo. Eu creio que o Senhor, Ele está tocando na sua estrutura. Ele está permitindo tudo isso acontecer para que você seja uma cristã mais forte, com uma estrutura mais forte, né? E os levantes não vão parar. Enquanto nós estivermos fazendo a vontade do Senhor, vai ter levante, né? Mas que nós possamos lembrar dos nossos pais na fé, lembrar dos mártires, lembrar de Paulo, lembrar de Silas, de Pedro, né? Quanto eles sofreram. João, né? Foi colocado na ilha de Pátimo ali, tudo por causa de falar a verdade, de pregar a palavra do Senhor. Nenhum de nós somos poupados, né, em pregar o evangelho. Nem o próprio Jesus foi poupado. Jesus veio para pregar e começaram, né, as afrontas, as calúnias, começaram a caçar ele para matar, por conta simplesmente de pregar o reino de Deus, de falar a verdade, de pregar amor e união. Então vamos começar a se unir, igreja, vamos nos preparar, porque o Senhor, Ele não se agrada disso. Vamos começar a usar o nosso canal para bênção no YouTube, né? Os irmãos não cooperem, irmãos, com vídeos assim, sabe, não, que defame alguém, ainda que vocês acham verdadeiramente que não seja de Deus, né? Não é certo a gente vou pegar um exemplo, eu pego a irmã Regina Tibúrcio, né, que eu assisto o canal dela, né, e eu vejo algo ruim nela e eu pego e gravo um vídeo falando sobre ela, mas falando coisas ruins dela. Isso é legal? Isso vai entristecer a irmã. Isso vai fazer com que eu esteja promovendo um vídeo que outras pessoas também enxerguem aquele meu ponto de vista e comecem também a ficar contra ela, e comecem a defamação, e começa ali as afrontas nos comentários. E Deus, Ele está no meio disso. Só quem está se agradando disso é o inimigo. É o inimigo que se agrada disso. Então, vamos nos unir, vamos dobrar os nossos joelhos e orar pela vida dos irmãos que estão passando por essa situação nesse momento, né? Vamos orar pela vida deles, para que o Senhor possa abençoar, revestir da graça, né? E no tempo deles, se cumprir aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado para a irmã, que a irmã tem passado no canal dela para nós, né? Se por acaso te incomoda, então não se inscreva no canal, não assista o vídeo, mas não atinja, não fira o teu próximo. Isso eu estou dizendo não é por causa deles, isso eu estou dizendo de modo geral, porque o servo de Deus tem, assim, não está unido, e isso tem entristecido muito o Espírito Santo. O Senhor tem falado muito isso dentro das igrejas, união, né? Porque não vai existir no céu um espaço separado para mim, um espaço separado para você, um espaço separado para o outro. Não, vamos viver todos em união, todos juntos, diante de um único Deus, né? E no céu não entra esse tipo de pecado. Se nós estamos cometendo esse tipo de pecado, de entristecer alguém, ainda mais, olha só, ainda mais o segundo mandamento como promessa, né? O segundo maior mandamento, né? Porque o primeiro maior mandamento é nós amarmos o nosso Deus acima de todas as coisas, e depois o segundo é amar o nosso próximo. Olha aí, o segundo maior mandamento está sendo infligido, está sendo ignorado, e as pessoas ainda lá glorificando o nome do Senhor, achando que vão subir, achando que estão salvos, estando contra o irmão, né? Falando mal do irmão, entristecendo, ferindo o irmão.
né, para tentar calar. Tudo isso o inimigo tem se levantado usando certas pessoas, é para tentar calar mesmo. É para tentar parar mesmo quem está fazendo a obra de Deus, quem está anunciando o evangelho do reino, quem não tem usado o seu canal para poder ficar falando de assunto de gospel, fofoca gospel, que essas coisas não agradam ao Senhor, né? A difamação não agrada ao Senhor. A palavra do Senhor fala que isso é abominável aos olhos do Senhor. O Senhor, ele abomina isso. Então vamos começar a rever os nossos conceitos, a olhar para dentro de nós, começar a nos examinar, porque nós estamos cheios de carrapicho. Eu digo nós porque eu também preciso cada vez mais me consertar diante do Senhor. Conforme o Senhor, ele vai nos mostrando certas coisas, a gente vai se consertando, né? Conforme o Senhor vai nos incomodando a isso, a gente vai se consertando. E assim esse é o processo de santificação. É aos pouquinhos, porque eu e você somos seres humanos, a gente não consegue pegar de uma hora para outra, pronto, estamos santos. Estamos lavados e remidos por completo e não vamos pecar nunca mais. A gente não consegue isso sozinhos. Somente com a ajuda do Espírito Santo, e esse processo é aos pouquinhos, leva tempo. Então, que eu e você possamos cada vez mais nos aproximar de Deus, nos achegar ao Senhor e procurar agradar ao Senhor em espírito e em verdade, e fazer o principal mandamento, amar o Senhor acima de todas as coisas. Depois vem o segundo, que é amar o nosso próximo, que é cuidar, que é zelar do nosso próximo. Porque o Senhor está voltando, a trombeta vai tocar e grande vai ser a surpresa. Assim disse o Senhor na revelação da colheita que o Senhor me mostrou do trigo. Assim diz o Senhor, grande vai ser a surpresa, né? E vai se cumprir aquele versículo lá em Mateus 24. Senhor, em teu nome não falamos em língua estranha? Senhor, em teu nome não profetizamos, não curamos enfermo? Em teu nome, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Mais grande vai ser a surpresa, né? O Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Imagina só você ser usado por Deus na terra, né? Porque se eu e você estamos usando o nome de Jesus, usando o nome do Senhor, usando a palavra dele, o Senhor, ele vai nos usar, porque ele tem compromisso com a palavra dele, e ele tem compromisso com aquela vida ali que está recebendo a palavra dele, né? E tem vidas que precisam receber de Deus. Então o Senhor, se ele te deu o dom, a palavra do Senhor fala que ele dá o dom sem arrependimento. Então se ele me deu o dom de profetizar e tem alguém ali precisando, ele vai me usar para profetizar. Mas isso não significa que eu vou ser salvo naquele dia, porque eu tenho que estar com a minha vida no altar também, né? Isso é um mistério que muitos crentes não entendem, né? O Senhor pode me usar na visão, na revelação, mas se eu não tiver em conformidade com a palavra do Senhor, eu vou ficar. O Senhor vai me usar na revelação, na visão, porque alguém precisa, então o Senhor vai me usar ali naquele momento. Alguém precisa de cura, se eu tenho dom de cura, o Senhor vai me usar. Se alguém precisa que um demônio, seja liberto ali, o Senhor naquele momento ali, com a misericórdia dele, ele vai me usar para expulsar aquele demônio, se por acaso aquela vida estiver precisando. Mas se eu não me enquadrar na palavra do Senhor, se eu não obedecer os mandamentos do Senhor, se eu não estiver agradando o Senhor, eu vou ficar, e você vai ficar também. Então não queira ouvir naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Não queira ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. E eu quero me preparar cada dia mais. Então se prepare também. Se prepare para o arrebatamento. Se prepare se por acaso a gente não vê o arrebatamento, mas o Senhor vier nos escolher, que nós devemos estar preparados. E venha, irmão, se revestir mesmo na oração. O Senhor está falando muito na oração, na vigilância nesses últimos dias e na palavra. Fica nos três: oração, vigilância e palavra. Porque isso vai nos levar para o céu, né? E o principal de tudo, que é a obediência. Obedecer ao Senhor. E vamos obedecer de que forma? Lendo a palavra. Não precisa ficar o profeta o tempo inteiro do nosso lado, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, a palavra é a maior revelação de todas, né? O Senhor usa os profetas, sim, usa para nos lembrar dos acontecimentos, para nos lembrar de que algo está prestes a acontecer, mas já está tudo na palavra dele. Então vai se cumprir aquilo que o Senhor tem dado, que o Senhor tem dito. No tempo dele vai se cumprir, né? Muitos ficam de zombaria dizendo, cadê isso que falaram que ia acontecer? Cadê o tsunami? Cadê o terremoto? Irmãos, a palavra do Senhor fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, né? O meu tempo e o seu tempo não é o tempo de Deus. O Senhor me revelou também já sobre o tsunami de 2012, eu costumo dizer, às vezes em algum vídeo, para 2013, né? Até 2015 ainda o Senhor me revelava sobre o tsunami, depois o Senhor não me revelou mais, né? E depois
passava um tempo, o Senhor começou a me mostrar sobre terremotos, sobre furacão, né? E nós sabemos que isso é bíblico. Não é porque Deus mostrou em sonho, ou visão, em revelação, que porque foi Deus mostrou, foi para a irmã. Não, antes de Deus mostrar para a irmã, já estava escrito na Bíblia. Há mais de 2000 anos atrás foi escrito que aconteceria essas coisas nos últimos dias. Então vai acontecer, vai se cumprir. Ainda que eu não viva para ver, ainda que você não viva para ver, mas vai acontecer, porque está na palavra do Senhor. O Espírito Santo deixou lá, escrito, para os nossos dias e para as próximas gerações, se por acaso o Senhor não voltar até a próxima geração, né? Mas eu creio que dessa geração não vai passar. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, né? E que nós vamos lutar, perseverar para que nosso nome continue aceso no livro da vida, continue escrito lá, né? Porque aquele que não for achado no livro da vida, nós sabemos o que vai acontecer. Então, irmãos, não queira ter o seu nome apagado do livro da vida. Eu também não quero. Então vamos nos esforçar cada vez mais, vamos fazer a nossa parte e dobrar os nossos joelhos para pedir a ajuda do Espírito Santo, né, para que ele venha fazer a parte dele, que na verdade ele já faz, né, mas ele quer que nós venhamos dobrar os joelhos e falar para ele a situação. Por mais que ele saiba, ele quer ouvir nós falarmos para ele, quer ouvir nós, ele quer nos ver de joelhos dobrados para falar com ele. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que esse vídeo sirva de edificação e de despertamento para mim e para você, porque o Senhor, quando ele me falou isso, me despertou mais a examinar um pouco mais as escrituras acerca disso, né? Então é tempo de colheita, é o que o Senhor tem falado. Então se prepara. Não esquece, irmão, não esqueça. Se prepara, é a palavra dos últimos dias. Preparação, santificação. Mantenha suas vestes limpas, mantenha o seu azeite. Não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Não podemos deixar de ter azeite como reserva e as nossas lamparinas acesas. Que possamos ficar vigilantes, porque os dias são maus. Vigilância é tudo para nós não pecarmos, não cairmos em diversas situações, porque Satanás tem armado diversos laços para que a igreja do Senhor possa sair da graça, possa se corromper, se contaminar, né? E começar a pecar. E começar a desagradar o Senhor, e assim o inimigo roubar a nossa coroa. Mas a minha coroa ele não vai roubar em nome de Jesus. E eu profetizo também que a sua também ele não vai roubar em nome de Jesus. Que eu e você vamos nos encontrar com o Senhor. E depois nós vamos nos encontrar no céu para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Juntos, com toda alegria, com todo amor e um corpo glorificado. Vamos receber nossa coroa. Vamos receber aquela pedrinha branca com o nome escrito que só nós e o Senhor vai saber o nome. Nós vamos lá receber do Senhor aquele abraço maravilhoso. Vamos ver a face do Senhor como ela é de verdade, né? E nós vamos glorificar o nome do Senhor e vai ser alegria para sempre, eternamente. Não vai existir mais doença, não vai existir mais choro, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E nós iremos cantar o hino da vitória para todos sempre. E Satanás e todo o inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E esse será o fim dele. E nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.